E quando a idealização do sonho nos prende a um pesadelo? Quando a expectativa do que a vida pode ser nos impede de lidar com o que ela é? Aceita o chá de coragem? Oi, Elisama. Adoro seu chá de coragem. Obrigada por ler meu texto. Faz poucos dias que passei a ouvi-la e já sou apaixonada pelas suas leituras e conselhos. A cada vídeo assistido, um shot de chá de coragem para poder assistir, escrever e contar a minha história. História essa que hoje me faz sentir um eterno sentimento feminino de inadequação. Estou companheira de um rapaz, juntos temos um filho de 5 anos e nossa relação existe desde 2004. São 22 anos juntos. Passamos por muitas coisas. Superamos a infertilidade do casal, conquistamos uma casa e outros bens. Juntos também conseguimos evoluir como pessoas, tornando-nos muito melhores, mais humanos e intelectuais. Meu companheiro é um homem branco, de classe média, ou seja, uma pessoa com seus privilégios de raça, gênero e classe. Ele é um machista. Mas nem sempre é assim. Na rua, se mostra um parceiro exemplar. Mas em casa, sei que não é bem assim. Hoje só ele tem salário e essa é a nossa única fonte de renda. Um salário relativamente bom para nos manter, embora não me baixe. Atualmente estou a estudar para concursos públicos. Em breve estarei tomando posse na minha vaga. Hoje eu não suporto mais esse companheiro que me violenta e me entrega migalhas de amizade, de lealdade, de atenção, alegria, e que por outro lado não me poupa de suas grosserias, palavras violentas, algumas violências domésticas no âmbito psicológico, falta de respeito. Nem sempre foi assim. Você sabe que no início é como dizia minha avó, tudo são flores. E foi. Depois a ficha foi caindo. E pude perceber que aquele cara legal, que toca violão, que topava tudo e que eu amei muito, agora é um controlador, reclamão. Me tira do sério e diz que rapidinho fico furiosa, diz que eu invento histórias. Ele adora ficar contra mim. Mas isso quase que de maneira inconsciente. Mas faz muito. E eu odeio. Tipo assim, ele tem uma cunhada que não gosta de mim, ela nunca me disse, mas eu sei que ela não gosta por causa da forma como ela me trata, as suas ações. Certa vez estávamos ela e uma tia do meu companheiro na cozinha e elas duas se juntaram no canto da parede e começaram a cochichar baixinho para eu não ouvir. Eu achei isso inconveniente e fui comentar com meu companheiro. Aí ele me disse que isso é legal e que, na verdade, minha queixa era porque elas não me incluíam na fofoca. E isso me toca porque, na verdade, eu não queria estar na fofoca. Eu gostaria que elas não fizessem aquilo na minha frente, talvez nem falassem sobre mim. Talvez porque sei que falam, mas não foi aquela cena, foi conflituoso e não amoroso, e eu avalio assim. E você, Elisama, o que acha? Outra vez, eu andando com o nosso carro na rua, veio uma pessoa de maneira errada e colidiu com o meu carro. Eu estava na via certa, mas aí ele insistiu que eu estava errada e brigou comigo. Dias depois, descobrimos que eu estava certa. Já houve casos de ele guardar as coisas em locais e depois não achar e me culpar. Depois lembra e fica por isso mesmo. Ele não assume nada, mal divide as responsabilidades da criação do filho. Quando saímos constantemente, ele fica fazendo um corpo mole para não dar assistência a mim e ao menino. Não quer fazer e pronto. Ai, Elisama, eu tenho tanto para lhe falar, estou aqui tentando resumir para que não fique extenso e você possa ler a minha história, porque eu quero muito conversar com você sobre a minha situação amorosa e emocional e maternidade no meio disso. Eu já não sinto amor por essa pessoa. Nos dias de TPM, eu só quero fugir, sair, me separar. Separar é o que mais me passa na cabeça. Quando ele sai de casa, eu fico só com meu filho, tudo é tão bom. Elisama me ajuda. Agora, no meio disso tudo, tem um embrião congelado que eu quero ter. Porque eu quero ter o segundo filho. Eu não consigo conviver emocionalmente com a ideia de que eu não poderia ter um filho. E agora eu tenho a possibilidade de ter 2 e eu não terei. Eu paguei caro por esse embrião. Acredito que você deve saber quanto a fertilização custa. É muito caro. Demorei a ter, é verdade, também por causa da minha relação com meu companheiro, achando que podia melhorar. Porque também entendia que deveria ter meu segundo filho estando ao seu lado. Hoje já não sei se eu quero, mas não sei o que fazer, eu tenho medo, mas eu quero enfrentar. Não penso em esperar, porque já tenho 46 anos. Mas ao mesmo tempo a nossa relação está em frangalhos. Adoro a ideia de ter uma família. Sou canceriana e tive uma família muito ruída. Minha mãe me odiava, me maltratava e me rejeita até hoje. Já conversei com meu companheiro várias vezes.
Mas ele foge, defende sua atitude, diz que eu estou inventando, diz que não vai fazer e não faz. Eu já não acredito mais nele. Ele é neurodivergente, tem TDAH, mas não se trata. Eu não aguento mais. Gostaria de um chá de coragem para resolver a minha vida. Eu penso na separação, mas ao mesmo tempo ainda não tenho meu salário, ainda não tenho minha independência financeira. Atualmente eu busco empregos. Ao longo desses 22 anos já trabalhei em alguns locais, eu sou professora. Mas o último emprego eu larguei porque combinamos de passar um tempo fora do país. Fomos e foi um inferno. Ele me tratou super mal, com humilhações, e eu me arrependi profundamente de ter deixado meu emprego para realizar esse sonho que era bem mais dele do que meu. Fora do país eu também não trabalhei, não consegui a documentação a tempo. Nesse tempo ele chegou a me dizer que aqui você só faz varrer o chão. Muitas vezes estou a viajar sem sair do quarto. E vejo eu e meus filhos morando juntos, jantando, eu e eles somente, naquele clima de amor e calma. Eu também tenho meus momentos de estresse, mas os meus amores são maiores. Também sonho de estar trabalhando no meu lugar, sonhando, nós na minha casa em paz. Hoje não tenho paz, não tenho segurança e muita vontade de ser feliz. Vai, Elisama, divide comigo esse chá de coragem para que eu possa me organizar isso aqui pela vida. Obrigada, obrigada e obrigada pela ajuda. Então, gente, quando eu recebi esse e-mail, eu fiquei pensando assim, confesso que o meu primeiro pensamento foi, meu Deus, essa mulher não quer ter o segundo filho, esse homem. Como será que quer ter o segundo filho com ele? E aí eu fiquei pensando em como, por vezes, a nossa dificuldade em desapegar do sonho nos faz ficar presas em situações muito, muito, muito difíceis pra gente. Ela me fala, Elisama, mas eu não aceito que eu não vou ter outro filho, eu quero ter um outro filho. Ao mesmo tempo que ela fala, eu não suporto mais viver essa relação, eu não suporto mais viver com esse homem. Ele não se responsabiliza pelo meu filho, ele não se responsabiliza por ele não se responsabiliza pela nossa relação. E assim, tem tanta coisa pra gente falar aqui, mas eu quero começar falando que às vezes, tudo que a gente precisa pra lidar com a vida é aceitar que os nossos sonhos não vão acontecer da forma que a gente quer. Tem sonho, minha gente, que vai ficar na esfera do sonho. Tem desejo que vai ficar na esfera do desejo. Que nunca vai ser realizado, que nunca vai sair do papel, que nunca vai acontecer do jeitinho que a gente queria que acontecesse. E é importante entender isso, e viver o luto disso, e chorar por isso, e se frustrar por isso, pra conseguir lidar com o que a vida é, sabe? Quando você encara o luto e fala, caramba, eu queria que as coisas fossem diferentes, e elas não são. Você consegue, quando você chora pelo que não é, poxa, isso aqui não é como eu queria, você está assumindo que a tua expectativa não existe ali. E você abre espaço para enxergar o que é de fato, o que está acontecendo. Quando eu quero encaixar a realidade no meu sonho, eu normalmente não lido com a realidade, porque eu só pego ela para tentar encaixar. Tipo assim, é como se você tivesse uma forminha de um quadrado e você tem uma estrelinha do mar. E você fica ali forçando a estrelinha do mar no quadrado e ela não vai encaixar. E você vai suar, e você vai se estressar, e você vai machucar a estrelinha do mar, mas ela não é um quadrado, ela é a estrelinha do mar. Quando você olha e fala, caramba, esse objeto aqui, que eu até então nem sei que é uma estrelinha do mar, só sei que ele não é um quadrado, ele não vai encaixar no meu quadrado. E aí você olha, e você chora, e você se lamenta, e você olha pro objeto e fala, ok, ele não é o quadrado. O que ele é, afinal? Olha só, ele é uma estrelinha no mar. E ele não é o quadrado. Depois de assumir que você não vai encaixar, você consegue ver com mais clareza o que é o que você está lidando. E talvez seja um momento de enxergar que o segundo filho não vai vir não com esse homem. E que sim, você vai ter que refazer seus planos. Porque enquanto você achar, não, mas eu tô com o embrião guardado e é aqui, tem que ser com essa família, tem que dar certo aqui, você vai ser a pessoa que tá com a estrelinha do mar, forçando a bichinha a se encaixar numa forminha de quadrado. Ela não vai se encaixar, porque ela não é um quadrado. A família que você sonha, de paz, tranquilidade, seus filhos no plural, não é a família que você tem. Difícil, né, ouvir isso? É duro.
E é real. E você precisa olhar pra isso e pensar, eu queria que fossem 2 filhos, eu queria que fossem 3 filhos, eu queria que a minha vida fosse muito diferente do que ela é. E ela não é diferente do que ela é, porque ela é o que ela é. Brigar com a realidade é uma das maiores formas que a gente tem na vida de sofrer, sabe? Se machucar. Por quê, amor? Porque a realidade é o que é. Ela já venceu, entendeu? Ela tá posta. Ela é o que é. Ela vai vencer. Não brigue com ela não, porque assim, você não tem ferramenta pra ganhar da realidade. O que é? Você não tem a família que você sonhou. Você não tem o companheiro que você sonhou. Você provavelmente não vai ter o segundo filho dessa pessoa. E é necessário que você desapegue desse sonho pra você encarar a realidade como ela é. E aí, tem trechos do e-mail que eu achei um pouco confuso, mas você conta da cunhada, conta de situações que ele tá sempre contra você. E aí tem um pedacinho do e-mail que você fala assim, Elisama, eu bati o carro, mas eu tava andando na via certa e ele falou que o errado era eu. Depois a gente descobriu que não era eu errada. Ele perde as coisas e fala que fui eu que guardei errado, depois ele acha e ele não me pede desculpas. Então você fala de coisinhas do dia a dia em que ele coloca a culpa em você, que você fala, mas Elisama, o que você acha? É como se você me falasse assim, eu tô ficando doida? Ele que tá certo? E aí, amor, uma das principais características da relação violenta, da relação abusiva, é a característica de fazer com que você duvide de você. A relação abusiva, ela tem um talento especial, um poder especial de fazer com que você duvide das suas percepções. A pessoa que normalmente é abusiva, ela tem uma tendência a falar que você tá vendo errado, que você tá julgando errado, que a culpa é sua, a distorcer a realidade de uma forma que a conversa encaminha que você fala assim, mas será que ele tá certo e que eu não tô chegando? Será que é isso mesmo? É uma relação que te enfraquece na tua raiz, sabe? Que enfraquece a tua percepção de si, das suas atitudes, das suas escolhas, da sua percepção de mundo. É uma relação que, para que você acredite na narrativa da pessoa, no que ela diz sobre a vida, você precisa duvidar de você, porque a narrativa dela, em regra, não é uma narrativa que está associada à realidade, que está associada ao que está acontecendo, é uma narrativa que está na cabeça dela. Mas ela precisa pegar você e aprisionar na narrativa dela. Você precisa viver nesse mundo paranoico, nesse mundo distorcido que essa pessoa vive. Então quando você fala, Elisama, tudo que eu falo, ele tá contra mim. Ele distorce. Essa é muito uma característica de uma relação em que você não é você e não pode ser você. Essa é uma característica muito forte numa relação em que não é saudável você ser você. Sandor Ferenczi é um psicanalista que eu gosto muito das teorias do Ferenczi. E ele criou algo que eu já falei aqui no podcast, que chama desmentido. O conceito chama desmentido. O que é o desmentido? O Ferenczi entendia que o trauma, ele tem como se tivesse fases. E que não é só a situação traumática que te machuca, que te dói. Que o fato de você não encontrar no outro um reconhecimento dessa dor e da pessoa trazer para você uma percepção que nega a tua dor, reforça o trauma, é como se fechasse o ciclo do trauma, como se te retraumatizasse. Então cada vez que você fala, nossa, olha só, elas falaram, tua mãe me tratou mal, tua irmã me tratou mal, e ele fala, não tratou mal nada, você que é cheio de história, você também reclama de tudo, é como se ele estivesse te retraumatizando. A sua percepção, você passou a dor, e na hora que você precisa de um colo por conta daquela dor, você fala, não, isso não aconteceu não. E aí fica essa sensação
que você tem, que você descreve de forma sutil na conversa de: "Será que eu tô ficando doida?" Ele fala que eu que queria, mas eu não queria isso. Eu sei que eu não queria, ele tá falando que eu queria participar da fofoca, mas não era o que eu queria. Tem uma ansiedade nisso, tem um lugar de: "Mas não é, ele não tá falando isso, eu não fiz assim". Essa sensação que você tem constante, de ter que defender o que você tá vendo, defender como você tá enxergando as coisas, porque você tá sendo desmentido o tempo inteiro, porque é como se você vivesse numa história numa vida distorcida, sabe? Você experimenta uma coisa e você fala assim: isso é limão, tá azedinho, mas eu gosto de azedinho". A pessoa fala: "Não, não é limão não, amor, ela é uma laranja docíssima". Aí você prova e fala: não, moço, é limão, tá azedo". "Não, não, porque é laranja, docíssima". Aí você começa a duvidar de você: "Espera aí, será que meu paladar tá quebrado? Será que eu não tô percebendo que isso aqui é um limão? O que que tá acontecendo aqui?". Essa distorção da realidade, ela te enfraquece. Porque veja, se você duvida do que você tá vivendo, da sua percepção da vida, como que você vai falar assim: "Isso aqui não é pra mim, isso não é saudável, eu quero ir embora"? Uma forma de te manter na relação, de fazer você ficar, é fazer você duvidar das suas percepções. Porque são as suas percepções que fazem com que você se fortaleça e fale: "Eu quero ir embora. Isso aqui não é pra mim". Compreende? É importante, para que essa relação funcione da forma que ela está, que a sua percepção da realidade ela esteja o tempo todo desmentida. E que só exista uma versão da realidade, essa versão é a versão contada por ele. Aqui a gente tá, olha só, a gente falou sobre abrir mão da idealização, viver o luto do teu sonho, para você conseguir lidar com a realidade. E agora eu tô te falando que a realidade, você vai precisar defender a forma que você percebe a realidade, porque ela é o tempo inteiro atacada pela visão da realidade do outro. Assim, nós não compartilhamos a realidade, tá? Cada um vê a realidade do seu jeito. A gente não compartilha da mesma coisa. Então, assim, a realidade, eu tô no meu quarto agora. São muitas informações, ele é muito complexo. É impossível que eu consiga captar absolutamente tudo que está acontecendo nesse quarto nesse exato momento. Como é impossível, a minha atenção, ela escolhe focos. E o foco de atenção de cada um de nós, ele vai ser diferente. E aí, por isso é perfeitamente possível que o mesmo ambiente seja descrito de formas diferentes por de pessoas diferentes, porque a gente pode enxergar coisas diferentes. E da forma que a gente enxerga as coisas, a gente conta histórias. E essas histórias são criadas pela nossa história, pela nossa cor, pelo nosso gênero, por onde a gente nasceu. Nossa, gente, tem muita coisa que faz a forma que a gente enxerga a realidade. Então, quando eu falo com você que você vai ter que defender sua forma de enxergar a realidade, eu tô te dizendo que esse jeito que você enxerga o mundo, ele é seu. E ele tá sendo negado nessa relação, porque ele tá sendo sobreposto pela visão do outro. E aí, pra gente ir finalizando, eu quero te fazer um convite. O que você consegue sonhar a partir de agora? Porque veja, você me disse que se pega quando tá sozinha, viajando, sem sair de casa, pensando nos seus filhos, numa casa em paz, etc e tal. Esse sonho dos seus filhos numa casa em paz é um sonho que você diz ter há muito tempo. E é um sonho que não leva em consideração a tua realidade de hoje. É um sonho que é provavelmente de uma menina que você foi há muitos anos. E essa mulher de 46 anos, o que é que ela sonha? Essa mulher de 46 anos, sendo quem ela é hoje, com as perspectivas que ela tem hoje, com a história de vida que ela tem hoje, com as frustrações que ela tem hoje, com os medos que ela tem hoje, mas com a experiência que ela tem hoje, com as conquistas que ela tem hoje. O que essa mulher sonha?
Porque sabe quando eu falei que você fica tentando encaixar a estrelinha no mar numa forminha quadrada? Às vezes tá pegando essa mulher de 46 anos, que hoje é uma estrelinha no mar, e também tá tentando encaixar na forminha quadrada da menina que sonhava isso quando tinha 20. E que sabia tão pouco da vida. E que sabia tão pouco de si, do outro. Não tô falando que as meninas de 20 anos não sabem da vida, mas assim, é impossível que a menina que você foi aos 20 saiba o que você precisa agora aos 46. Impossível. A Elisama que eu sou hoje, de quase 41 anos, vai fazer planos. Tem muitos sonhos. Mas eu não tenho como assegurar que esses serão os sonhos da Elisama de 60. Não tem como. Eu não sei quem você com 60 anos. Eu não sei o que a vida vai me fazer viver até lá. Que sonhos você precisa refazer agora? Que expectativas você precisa refazer agora? Que planos você precisa refazer agora que considerem os anos que você viveu, mulher? Considere a tua história. Porque não adianta tu só sentar e ficar imaginando uma vida diferente, que uma vida que teria que ter recontando tua história inteira, que é uma vida que teria que voltar alguns anos na tua vida. Não vai acontecer, você não vai ter essa oportunidade. Seus sonhos agora precisam considerar quem você é. Eles estão considerando? Eles estão considerando que você é uma mulher de 46 anos? Eles estão considerando o que você enfrentou até hoje? Tá considerando tudo isso? Ao tempo eu lembro de uma amiga que ela tinha terminado um relacionamento. Que lá vai um episódio grande, né, gente? Uma amiga que tinha terminado um relacionamento e aí ela voltou pro namoro e ela ia casar. E eu perguntei pra ela, vem cá, você vai casar? Você não tinha terminado porque ele fez isso, isso e isso? E ela falou, amiga, eu quero ter filho. Quero ter minha família. E olha, eu já não sou mais jovenzinha, né? Porque a gente deve ter uns 30. Então assim, eu quero ter filho, ele eu já conheço, vai ser mais fácil assim. Hoje eles estão separados porque tiveram uma relação de bosta. Porque ele era quem ele era. Ele não ia mudar. Mas a idealização de ter a família era maior do que enxergar quem ele era. E fez ela insistir em algo que ela não deveria ter insistido. Tá na hora de abrir mão da idealização, gata. E respeitar essa tua história, hein? Respeitar essa mulher que viveu coisa pra caramba. E dar pra ela a oportunidade de sonhar novos sonhos. De construir novos planos. Sabe? Que façam sentido pra quem ela é. Não pra menina de 20 anos que você foi. É isso, meu amor! Se você acha que faz sentido o que eu falei, se você quer compartilhar com alguém, manda pra tuas amigas. Manda alguém pra você falar assim, nossa, eu tô precisando conversar sobre isso aqui. Pergunta pra tuas amigas, vem cá, tô sonhando com o quê? Tá sonhando com o quê? Tá? Mas esse sonho é da agora ou é o sonho que você tinha quando você tinha 20 anos? 18 anos, que nem te representa mais? O que a gente tá deixando de viver, gente? Aqui é uma idealização, deixa de viver com a vida como ela é. Né? Manda aí as mensagens, conversa com as pessoas. Chama um encontro presencial, viu? Esse negócio fica só no WhatsApp, não dá certo não. Confia no puto tomar um café, fazer um bolo. Por favor, tá? E faz aquelas coisas tudo aí. Sininho, compartilhar, coraçãozinho, deixar mensagem, tá? Me ajuda. É isso, meu amor. Muito obrigada pela sua companhia. E até o próximo episódio.